Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 110 mil dólares americanos, com uma queda de 1,6% ao longo dessas últimas 24 horas. O Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, está experimentando uma queda um pouquinho maior, de 2,1%, com cada unidade nesse instante em 4.350 dólares americanos. O mercado cripto como um todo está vendo queda, o mercado cripto como um todo está vermelho. O XRP está caindo 1,4%, BNB também está caindo 1,4%, Solana caindo 2,4%, Cardano caindo 2,8%, Chainlink caindo 2,4%, enfim, o mercado cripto todo está no vermelho, o mercado cripto todo está no negativo nessas últimas 24 horas. E essa situação levanta muitas dúvidas do que vai acontecer nesse mês. Afinal de contas, se a gente analisar o retorno histórico mês a mês do Bitcoin, o mês de setembro costuma ser um mês negativo. Isso não aconteceu em 2023, isso não aconteceu em 2024, só que de 2013 até hoje a gente consegue ver que a média de retorno em setembro é de menos 3,55, ou seja, é uma queda, é uma retração. O mês de setembro costuma ser um mês de muita sazonalidade, não só para o mercado cripto, mas para o mercado financeiro de renda variável de uma forma geral, para o mercado de estoque, para o mercado de ação dos Estados Unidos. Então, esse é um mês que demanda muita atenção. Geralmente, que não falei, é um mês negativo, é um mês no vermelho, por diversos fatores macroeconômicos que acabam sempre acontecendo nesse mês. Mas nesse ano específico, em 2025 em específico, a gente tem alguns fatores que podem quebrar de uma vez por todas essa tradição ruim de queda ao longo do mês de setembro. Inclusive, a gente já pode ter uma boa notícia para o mercado cripto, para o mercado financeiro de renda variável no dia de amanhã, mas isso é algo que a gente vai debater mais para frente aqui no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, no dia de ontem, o ETF de Bitcoin Spot dos Estados Unidos teve inflow, teve entrada, uma entrada considerável de 2.911 BTC. Quem liderou foi o da BlackRock, com uma entrada de 2.593, e com isso, a BlackRock voltou a ter sob gestão mais de 750 mil unidades de Bitcoin. E o curioso disso tudo é que essa quantidade de Bitcoin, naturalmente, ela não é da BlackRock. É o que o mercado chama de AUM, que é Assets Under Management, ou seja, ativos sob gestão. Essa quantidade de Bitcoin é de clientes que compraram o produto negociado em bolsa da BlackRock. E se a gente olhar 750 mil, e a gente sabe que só a Strategy tem mais de 600 mil Bitcoin, então com isso a gente consegue ver também o tamanho da Strategy, a força que a Strategy tem no Bitcoin e o quanto eles estão investindo de fato nessa estratégia de adquirir Bitcoin pensando no longo prazo. Mas, se a gente teve inflow no ETF de Bitcoin Spot no dia de ontem, não tivemos a mesma sorte no ETF de Ether Spot. Pelo terceiro dia consecutivo, tivemos outflow. Tivemos uma saída de 8.833 ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 38 milhões. A gente consegue ver que o Ether, ele de fato está um pouco menos resiliente do que o Bitcoin ao longo dessas últimas semanas, apesar de ainda estar tendo uma performance melhor do que o Bitcoin de maio até aqui, mas nas últimas semanas ele está sendo menos resiliente, ele está balançando mais, e claramente isso tem muitos fatores macroeconômicos. O mercado financeiro tradicional está operando também em leve alta, apesar da Nasdaq estar caindo. O S&P 500 está operando em alta de 0,24%, a Nasdaq 100 operando em queda de 0,04% e a Dow Jones operando em alta de 0,16%. Vale ressaltar que esse episódio está sendo gravado e o mercado está aberto há aproximadamente 1 hora. Então a gente vê que, apesar de estar tendo alta no S&P 500 e no Dow Jones, a gente vê que está bem próximo ali do zero, é uma leve alta, muito porque o mercado todo já está atento ao que vai acontecer amanhã. No dia de amanhã vai ser divulgado o índice de criação de emprego, o número de empregos criados nos Estados Unidos durante o mês de agosto. Isso é uma métrica muito importante para justamente o corte da taxa de juros do Fed. E além disso, fora essa métrica que vai ser divulgada amanhã, no dia 5, a gente vai ter uma revisão do payroll na semana que vem, dia 9. E essas duas datas o mercado está aguardando muito ansioso. São essas duas informações que estão causando uma grande volatilidade no mercado financeiro de renda variável. Por quê? Porque dependendo tanto da criação de emprego do mês de agosto, quanto da revisão do payroll que vai acontecer no dia 9, a gente pode ter
Ao invés de um corte da taxa de juros de 25 pontos, que é o que o mercado mais acredita que vai acontecer, está com 87% de chance de acontecer aqui na Polymarket, se a economia americana tiver um índice, se tiver menos empregos criados, se a revisão do payroll dia 9 também jogar para baixo a quantidade, o corte pode ser de 50 pontos ao invés de 25. E a gente vê que, inclusive, a chance na Polymarket de um corte de 50 pontos, até mês passado, por exemplo, estava em 2,1%. E nesse momento está em 6,7%, já ultrapassando, inclusive, a chance de uma no change, ou seja, de uma não alteração, de não mudar a taxa de juros da economia americana. Então, dependendo dessas duas informações, a gente pode ter um corte da taxa de juros ou de 25 pontos ou de 50 pontos. Então, na minha opinião, o mercado ele já está se precificando em relação a um corte de 25 pontos, porque a chance é enorme, é 87%, mas dependendo dessas duas métricas, a gente pode ter um corte ainda mais pesado, o que ajudaria muito o mercado cripto, o mercado financeiro de uma renda variável de uma forma geral. Então, vamos acompanhar de perto para saber o que vai acontecer. E falando em Polymarket, o regulador dos Estados Unidos concedeu um alívio ao Polymarket nas regras de reporte de contratos de eventos. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, que é a CFTC, disse que não abrirá processos contra duas entidades ligadas à plataforma de previsões ao mercado preditivo Polymarket. Em comunicado divulgado na última quarta-feira, a CFTC informou ter emitido uma carta de não ação em relação às regras de reporte de dados de swap e às exigências de manutenção de registros para contratos de eventos. Abre aspas. As divisões não recomendarão que a CFTC inicie uma ação de fiscalização contra qualquer uma das entidades ou seus participantes por não cumprirem certos requisitos de manutenção de registros relacionados a swaps e por não reportarem a repositórios de dados de swaps informações associadas a transações de opções binárias e transações de contratos de pagamento variável. Fecha aspas. Na prática, a medida permite que a Polymarket ofereça contratos de eventos sem reportar os dados exigidos pela regulamentação financeira dos Estados Unidos. Ou seja, informação positiva para a Polymarket e, consequentemente, também para outros mercados preditivos descentralizados que possam vir a surgir, que possam vir a operar nos Estados Unidos. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre o mercado americano, no dia de ontem a gente teve a estreia na Nasdaq da ação da American Bitcoin. Se você quiser procurar para operar, o ticker é ABTC. E durante o dia de ontem, a negociação teve que ser interrompida 5 vezes em meio à volatilidade. Foi uma estreia extremamente positiva, chegou a alcançar uma alta de quase 85%, batendo uma máxima de $14 por ação. E isso reflete a euforia que o mercado tradicional está com empresas do mercado cripto que estão se listando na Bolsa de Valores americana. E, inclusive, a gente pode esperar nos próximos dias, a listagem também da Gemini, uma das maiores exchanges, uma das maiores corretoras do mundo ligada ao James Winklevoss, vai ser listada na Nasdaq. A última data que a gente tinha era amanhã, só que até esse instante, até o momento de gravação desse podcast, a gente ainda não teve a confirmação oficial, nem por parte do Gemini, nem por parte da Nasdaq. Então, pode ser que isso seja postergado para a próxima segunda-feira ou então para algum outro dia ao longo da semana que vem. Mas a gente vê o quanto o mercado tradicional está eufórico com as empresas de criptomoeda. E o próprio mercado cripto também está com métricas que estão sinalizando uma certa euforia, como, por exemplo, a quantidade de Bitcoin depositado nas corretoras. A gente está atingindo volumes mínimos ao longo desse ano, com aproximadamente 2,1 milhões de Bitcoin depositados na corretora, o que é uma redução bastante considerável apenas ao longo do ano de 2025. Para vocês terem uma ideia, ali em janeiro a gente estava na ordem de 2,4, 2,5 milhão e agora a gente está com 2,1. E é claro que, qual é a relação disso com o preço do Bitcoin, por exemplo? São pessoas que estão otimistas com o Bitcoin, pelo menos no curto prazo, e estão retirando o Bitcoin das corretoras, levando para uma outra forma de custódia por não quererem vender, por estarem acreditando no BTC no longo prazo. E é claro que isso ajuda, naturalmente, num processo de valorização da criptomoeda, não só do Bitcoin, mas do mercado cripto como um todo. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a Bitmain acabou de anunciar uma nova compra de ETH. Eles anunciaram uma compra de mais 65 milhões de Ether e, inclusive, o Tom Lee, que é o chairman da Bitmain, falou que ele espera que, eventualmente, em algum momento no futuro,
cada anuidade do Ether atinja a marca de $60 mil. A pergunta que eu faço para vocês para fechar o episódio é: será? Nesse instante, cada anuidade do Ether está em 4.350, seria uma valorização aí de mais de 10 vezes. Vocês acham que essa previsão do Tom Lee é possível ou está sendo algo super otimista? Muito obrigado pela sua companhia, você chegou até aqui agora, meu muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreve no canal se tiver gente pelo YouTube. Se estiver escutando a gente por alguma plataforma de áudio, passa a seguir o podcast, deixa sua avaliação de 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado a você também que está engajando com a gente, comentando, seja no Spotify, seja no YouTube, que isso ajuda com que o podcast seja cada vez mais distribuído. Muito obrigado e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!